Filipenses capítulo 3, verso 12. Filipenses 3, 12, nós vamos fazer a leitura até o verso 16. Amém? Todos acharam? Obrigado, meu irmão. Vamos fazer assim, vamos fazer a leitura intercalada hoje de novo? Então eu vou ler o 12, os irmãos leiam o 13. Amém? Vocês podem acompanhar aqui no telão para a gente ler o mesmo texto, né? Para vocês, cada um não ler um texto diferente. Então nós lemos pelo telão. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, que é a mesma tradução dali. Então, deixa eu ver se é a mesma tradução. Então eu leio o versículo 12 e vocês leiam o 13 ali, todo mundo junto. Mas fica a tua Bíblia aberta depois, que a gente vai meditar no texto. Amém? Vamos ler então? Verso 12 diz assim: Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor Deus, pela Tua palavra que é rica, Pai. Senhor Deus, que transforma, que renova, que nos dá ânimo, Senhor Deus, para prosseguir caminhando aqui nessa terra, Pai. Pai, então, nessa noite, Pai, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos, Pai, e pedimos que pela Tua bondade, como foi louvado aqui nessa noite, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, que é grande, Pai, que a Tua graça, Senhor Deus, tem nos cobrido, Senhor, e que o Senhor possa nessa noite, Pai, através do Teu Espírito Santo, conduzir, Senhor Deus, essa ministração, conduzir essa palavra, Senhor Deus, e que essa palavra gere em nós, Senhor Deus, temor, amor, Senhor Deus, perseverança, Senhor Deus, em seguir aqui fazendo a Tua vontade, Pai. Usa a minha vida, Pai, segundo a Tua bondade, a Tua misericórdia. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, o tema para esse texto dessa noite é um tema simples e eficaz. O tema é árvore de Natal. Olha que lindo. Você vai pensar, o pastor vai começar a falar de árvore de Natal aqui. Não, né, pastor? Aí vai acabar com a festa das crianças. Não. Mas eu quero que você vai entender ao decorrer desse texto o que eu quero falar. O que Deus quer falar aos nossos corações essa noite sobre árvore de Natal. E o que eu quero que você fique com ela mentalizada é que nós não podemos ser como uma árvore de Natal. Uma árvore de Natal, você olha para ela, ela é linda nos dias de hoje. Nessa época agora, você fala, olha que linda, a gente bate até foto, chega nos lugares e bate foto, porque é bonito, é uma coisa iluminada, é uma coisa que está ali chamando a atenção, é uma coisa bem arrumada, porque ninguém deixa ela capenga, né? Porque ela está sempre bem arrumadinha, está no centro da casa, no centro das cidades, nos lugares lindos, maravilhosos que a gente vai por essa terra, tem uma árvore lá de Natal, quase todos. Mas por que eu chamo a tua atenção que nós não podemos, como cristãos, ser como uma árvore de Natal? Porque a árvore de Natal ela é bonita, ela até brilha, ela chama atenção, mas ela não dá fruto. E é nisso que eu quero meditar com os irmãos essa noite. Que nós não podemos ser como a árvore de Natal. Linda, brilhante, mas sem frutos. Porque a palavra do Senhor diz que a árvore que não dá frutos é lançada fora. É cortada e lançada fora. Então eu e você fomos chamados não para ser árvore de Natal, mas para dar frutos. Nós sim, como o irmão Odair falou essa noite aqui, ministrou a introdução, nós somos chamados para ser luz, para brilhar, para chamar a atenção. Mas nós precisamos dar frutos, não somente brilhar. E com esse tema então, irmãos, que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. E eu quero chamar a tua atenção nessa noite, irmãos, para não aqui fazer uma retrospectiva do ano.
ou seja, do que já passou. Paulo diz aqui, eu não olho para o que ficou para trás, mas eu sigo em frente. Eu olho para o alvo. E eu quero que nessa noite, meditar nesse texto, com essa intenção, irmãos, de convidar aos irmãos a olhar para o alvo que é Cristo, a olhar o ano que virá pela frente, para que você venha traçar agora algumas metas para o teu crescimento espiritual para o próximo ano. O que passou, passou. Amanhã irá nascer um novo dia, irá se renovar um novo dia. Talvez esse ano você não foi um bom filho, talvez esse ano tu foi meio árvore de Natal, tu não deu muito fruto. Mas o ano que vem, você pode frutificar. E é isso que eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Então que você possa, através desse texto, através da meditação, que nós vamos meditar nessa palavra essa noite, traçar um objetivo para a tua vida espiritual nesse próximo ano que virá. Deus, irmãos, nos deu essa capacidade de pensar, de planejar as coisas. Ele comanda todas as coisas, Ele é soberano, mas Ele deu isso, colocou dentro de nós, porque senão nós não ia viver. Ia ser como aquele povo que, não vou lembrar do texto correto aqui agora, para não errar, que estavam esperando Jesus e pararam de trabalhar, eles pararam de fazer tudo, e falaram, não, nós só vamos agora esperar Jesus. Paulo fala, não, se vocês não trabalham, vocês não vão comer, não. Quer dizer, vocês continuam nessa terra, vocês continuam esperando a vinda de Jesus Cristo, mas vocês precisam sonhar, vocês precisam ter metas para o futuro, olhar para frente. Amanhã, o dia pertence ao Senhor, mas nós precisamos focar em criar uma meta, em planejar, né, irmãos, não retroceder, mas em projetar um futuro amanhã, projetar algo melhor amanhã. Amanhã precisamos ser cristãos melhores do que fomos ontem ou hoje. Amanhã nós precisamos ser melhores, estar mais amadurecidos, ser mais parecidos com Cristo, e não, ao contrário, retroceder. Então, irmãos, eu quero te chamar a atenção nessa noite, para que nós venhamos então planejar metas para a nossa vida espiritual no próximo ano, irmãos. E que nós não venhamos só projetar o nosso amanhã nas coisas terrenas, nas coisas da terra, mas nas espirituais. Não só nas coisas que não são espirituais, mas nas espirituais, irmãos. E querendo ou não, irmãos, sai ano, vem ano, volta ano de novo, e o que mais nós vemos que ainda continua alguns crentes sendo crente árvore de Natal. Que eles são lindos, maravilhosos, mas não tem fruto, não frutifica, não tem os frutos, os bons frutos que o Espírito Santo nos dá. Não tem esses frutos, não transparecem. E nós precisamos sim chamar a atenção, mas as pessoas precisam chegar perto e falar assim, cheguei aqui, mas não tem fruto nenhum. É até uma luz, deixa eu bater uma foto contigo. Até bonito tu é, mas não tem nada para me apresentar de fruto. Não tem longanimidade, não tem temperância, não tem domínio próprio, não tem amor. Esses frutos, irmãos, precisam transparecer na nossa vida. Então, irmãos, com a graça do Espírito Santo de Deus, eu quero te encorajar nessa noite. Eu quero encorajar os irmãos nessa noite a focar no nosso alvo, que é Cristo. Ou seja, a voltar a ter a alegria da salvação. O que eu mais vejo hoje, irmãos, não um contexto aqui na nossa igreja, mas todo o contexto mundial, todo o contexto do nosso país brasileiro, as pessoas têm perdido a alegria da salvação. Elas são salvas em Cristo, e a primeiro momento elas têm aquele, né, a palavra até fala, aquele primeiro amor, mas logo se desfalece. Olha, irmão, nunca tem se desfalecido tão cedo como hoje. Porque antigamente ainda, né, no tempo do irmão André, antigamente ainda, né, irmão, ainda esse primeiro amor durava bastante tempo, né. Hoje não, irmãos, hoje são dias, são horas, quem sabe, e acabou o primeiro amor. E o primeiro amor se foi embora. E já não se tem mais a alegria da salvação. E Jesus já se torna só um slogan, uma camiseta, um adesivo, um nome lá na parede. Mas não é mais aquela inspiração, não é mais o Senhor e Salvador. Irmãos, então eu quero que você volte a sonhar, que você volte a ter esse planejamento.
A gente sabe que a palavra diz, Tiago diz que se Deus quiser, amanhã iremos, faremos tal negócio ou iremos para tal lugar. E isso é verdade, irmãos. Mas nós precisamos planejar, colocando Deus na frente. Mas precisamos frutificar. E eu quero que você planeje comigo hoje essa meditação para nós fechar o ano, irmãos. Talvez você achou que eu ia vir falar do Papai Noel, que ele era mau. Ou da árvore de Natal. Não, irmãos, eu quero falar de Cristo. De Cristo eu quero falar mais uma vez. Para nós encerrar o ano com Cristo e começar com Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é o alvo, ele é o centro das coisas. Então, irmãos, tem uma frase muito interessante que eu até anotei aqui que Martinho Lutero disse. Viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem e houvesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Essa é a nossa atitude como cristão, irmãos. Nós precisamos viver como ele tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Mas continuar fazendo os nossos objetivos aqui. Isso a gente nunca esquece. É difícil, não precisa nem te motivar para falar, irmão, faça isso. Isso já é natural. Mas a vida espiritual nossa fica de lado. E a nossa parte espiritual, o nosso buscar a Deus, como o irmão ministrou domingo passado, fica para segundo plano. Fica para depois. Fica para outro dia. Fica para sei quando. E vai se passando, irmãos, vai se passando. E as coisas vão ficando cada dia mais difíceis. Irmãos, então nós precisamos viver como Cristo, sendo a nossa real esperança. Que nós temos uma vida nova. E nós precisamos pensar que Ele irá voltar amanhã. E buscar fazer a sua vontade. Buscar fazer aqui tudo para a glória de Deus. Se você tem dúvida, se você deve fazer alguma coisa amanhã, ou se você deve fazer uma coisa ainda hoje. Hoje, você fala assim, será que eu faço isso? A pergunta que você deve fazer, que já vai vir a resposta na hora, é para a glória de Deus? Só faça isso. Eu vou fazer tal coisa agora. Vou fazer amanhã. É para a glória de Deus? Não é. Então não faça. Não faça que não é de Deus, meus irmãos. Não faça que não é de Deus. Então Paulo aqui, irmãos, traz algo maravilhoso para nós. Ele traz algo aqui instrutivo para nós hoje, nos dias de hoje, trouxe para aquele tempo e traz para os dias de hoje. Embora, irmãos, nós, como crentes em Cristo Jesus, tenhamos recebido muito em Cristo, ou seja, o maior prêmio nós já recebemos, que é a salvação, nós ainda precisamos prosseguir. Nós precisamos prosseguir ainda, caminhando nessa terra e fazendo a vontade, agora ainda mais. Porque antes não sabíamos, antes não conhecíamos, agora conhecemos. E a palavra mesmo diz, para quem mais é dado, mais é cobrado. Você acha, não, é negligenciando, não, agora já estou aqui, tranquilo, agora é só embarcar, relaxar, né, e seguir viagem. Ontem a gente foi para Florianópolis, eu, o Pablo e meu cunhado. Fomos numa aventura. Uma aventura, né, irmãos? Porque eu imaginava que o planejamento era que o Morro dos Cavalos lá estava liberado. E não estava. Estava ainda em meia pista, então nós levamos 1 hora para ir na fila e 4h30 para voltar na fila. E aí, agora o Espírito Santo de Deus faz eu me lembrar de uma situação. Eu vim com um carro automático, eu não estou acostumado com um carro automático, né? E a gente sabe que só tem o freio, não tem embreagem, né? E adivinha? Eu esqueci, pensei que era uma embreagem. Mas a sorte é que a gente estava devagarinho. Nós estamos na fila, tinha uma descidinha. Eu botei no neutro. E o Pablo falou, eu vou descansar um pouquinho, pai. Deitou o banquinho para trás e, arzinho condicionado. Bem tranquilo, em paz. Ele estava em paz. Tranquilo, foi dormir. E aí a fila descendo e eu ia soltando do freio, né? Carro em ponto morto, eu só ia soltando o freio e deixando ela ir. Aí daqui a pouco eu me distraí, a fila andou um pouco mais. E eu no meu pensamento, os caras vão furar a fila. E já vão entrar aqui na minha frente. Eu soltei e deixei o carro ir, né? Deixei ele ir. E quando estava chegando próximo do carro da frente, eu fui pisar na embreagem. Não era a embreagem, era o freio. Pensa num cara que levou um susto que quase virou a carambota dentro do carro. O Pablo. Só acho que ele estava de cinto, né, irmãos? Estava deitado, mas estava com cinto. Então, irmãos, voltando para a nossa mensagem, é assim, irmãos. Assim é a nossa vida.
Por mais que nós tenhamos recebido a salvação, irmãos, nós precisamos... Deixa eu ver, eu me perdi aqui, deixa eu voltar aqui, para onde que eu estava. Né, a gente tem recebido o maior prêmio, o prêmio da salvação, mas não podemos negligenciar, né, irmãos, de ficar tranquilo e falar, não, agora voltei, glórias a ti, Senhor. Voltar, pensar, não, agora eu só vou relaxar e vou curtir a viagem. Eu vou baixar o banco. Jesus, já que tu está me levando para o céu, né, o céu é o meu lugar. E nós cantamos isso, né? O céu é o meu lugar. Oh, oh, oh. Agora o céu é meu lugar, agora deu. Agora eu vou embarcar aqui, vou reclinar o banco, bota em ponto morto e deixa rolar, Jesus. Me leva para o céu. Agora deu. Só isso? Não. Porque daqui a pouco é o seguinte, vai dar um solavanco aí, irmão, a gente vai saltar do banco. E vai acordar. Porque não é só embarcar na viagem. Você tem que cumprir um propósito. E se você foi chamado por Deus, você tem um compromisso de cumprir esse propósito. O que Paulo vai falar aqui para nós no texto é sobre isso. Sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nós temos uma responsabilidade e daremos conta um dia perante Deus sobre isso. Sobre isso prestaremos contas. Então, irmãos, nós temos ainda, Paulo vai nos mostrar aqui que nós temos muito ainda mais, para receber e experimentar em Cristo. Para viver essas coisas, irmãos, para ter a completa satisfação, nós fomos chamados então a conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Porque se nós só conhecemos Jesus e não passamos isso adiante, alguma coisa está faltando. Está faltando algo nesse meio. Porque se nós fomos chamados, e hoje a dificuldade maior é essa, irmãos, que todo mundo acha, não, agora eu já conheço, eu sei muito de Jesus e eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso falar mais nada. Você foi salvo sim, mas você precisa agora ter um comprometimento ainda maior com Deus. Precisamos seguir conhecendo a Cristo. Fomos salvos por Cristo, irmãos, mas precisamos então conhecê-lo mais, anunciar Ele. E se nós não fizermos isso, irmãos, aí tem alguma coisa errada. Porque o nosso papel é conhecer mais e anunciar ainda mais ao Senhor Jesus Cristo. E quando nós vamos conhecendo mais, nós tendo mais afinidade, mais nós queremos falar de Jesus para as pessoas. Mais nós queremos anunciar Jesus para as pessoas. Nós precisamos fazer isso onde quer que nós estejamos. Porque isso tem que queimar dentro de nós. A não ser, irmãos, se você não faz isso, se não tem esse desejo dentro de você, de conhecer mais Cristo, de anunciar mais Cristo, ou você morreu, né? E já está como ladrão da cruz, já está na glória com Cristo. E isso eu creio que não aconteceu, porque você está aqui, está me vendo. Então não foi ainda, está aqui. Quem está nos vendo lá, está nos vendo, é porque está aí ainda. Então você não morreu, não foi para a glória com Cristo como o ladrão da cruz. E se você ainda está vivo, se você vive ainda que fisicamente, eu posso ver aqui os irmãos, e quem nos vê lá, se está vendo é porque está fisicamente aqui nesse mundo ainda, nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Ou se não, então a segunda opção é que se nós estamos vendo, estamos aqui vivos, estamos vivos só fisicamente, e espiritualmente estamos mortos. Mortos espiritualmente estamos. Infelizmente, a verdade é que nunca fomos salvos. Estamos mortos espiritualmente. A terceira opção é que nós ficamos demais cuidando das coisas daqui desse mundo, que é o que mais tem acontecido, e perdemos a alegria da salvação. Embarquemos na viagem e estamos deixando rolar. Embarquemos na viagem e reclinamos o banco, que nem o Pablo fez, e vamos embora. Deixa aí. Isso é confiar no Pai, né? Glória a Deus, nós temos um Pai Celestial, que a gente confia também. Fala, Jesus, agora eu já estou salvo mesmo, eu vou deitar e reclinar. E ele fala assim, eu vou rear o freio agora, tu vai ver, se não vai te acordar já. Aleluia. Irmãos, ou acontece isso, ou perdemos a terceira opção aqui, perdemos a alegria da salvação. Ou seja, estamos dormindo como Jonas estava, estamos dormindo, fugindo de Deus, fugindo da vontade de Deus. Mas para tudo, irmãos, o que eu trago nessa noite para os irmãos também, há uma solução. E a solução é que se a pessoa que nos vê nessa noite ainda não foi salva e está morta, porque a palavra diz que todos pecaram,
estão mortos nos seus pecados e delitos, ainda há uma solução. Porque Jesus ainda está aqui, se você está vivo, você ainda está aqui, se você nos vê, você ainda nos vê, então quer dizer, ainda há uma oportunidade de conhecer Jesus. Ainda há uma oportunidade, o Salvador está aqui. Ele não está morto. Ele é que, se você estiver morto, traz a vida, Ele é a vida. E se você está longe, Ele está perto. Porque a palavra diz que Ele está perto e que os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Os ouvidos deles não estão oprimidos, os ouvidos dele está aberto. Então, irmãos, para nós entrar no texto aqui, Paulo no verso 12, ele chama a nossa atenção para a vocação, ou seja, para o nosso chamado. E como nós devemos prosseguir para cumprir agora esse propósito. Cumprir esse propósito aqui na terra. Porque você não fomos chamados para nada, irmãos. Nós somos chamados para alguma coisa. Não é simplesmente para nós vir aqui, sentar no culto aqui, e vou mais um cultinho lá, eu vou ali. Não, irmãos, nós temos algo maior. Nós temos uma causa maior. Nós temos uma causa poderosa, irmãos, que não é dessa terra, é do céu. Nós precisamos entender isso, irmãos. E Paulo aqui então chama essa atenção. Paulo aqui agora, ele começa falando sobre isso. Que nós não viemos nessa terra somente para fazer peso nela. Eu me lembro de certa vez, irmãos, que trabalhava numa empresa e nós íamos para o local de trabalho numa condução. E tinha um certo cidadão lá que ele era meio ruim de serviço. Ele não gostava muito da coisa. E aí nós tínhamos que se apertar no veículo para, chegar até o local de serviço. E daí eu me lembro que uma certa situação, um dia ele chegou e não tinha lugar. Aí os caras pensaram, baixinho, não tem lugar, mas não precisa ir também, não faz nada lá. Vai fazer diferença? Pode cair, né? Aí daqui a pouco um gritou lá na frente assim, não, tem gente que veio no mundo só para fazer peso na terra. Irmãos, e eu e você não viemos para o mundo, não nascemos nessa terra, não estamos em Cristo Jesus só para fazer peso. Nós estamos aqui com um propósito, e cada um de nós tem um propósito na terra. Cada um tem um propósito, irmãos, nós temos um propósito no reino de Deus. E Paulo aqui, então, ele foca em algo bem interessante, irmãos. Ele foca aqui agora, Paulo, como ele analisava todas as coisas que aconteciam no cotidiano, e ele pegava disso um exemplo de Jesus, porque Jesus também fazia isso, pegava a terra arada e dava um exemplo para a vida espiritual, pegava uma coisa e direcionava, apontava para o povo com o ensinamento de outra, dando um exemplo. Paulo assim também pega aqui e foca nas Olimpíadas, que acontecia lá na Grécia. Ele começou a olhar para isso e ele então foca aqui esse texto direcionando para isso. Falando sobre a corrida, falando sobre as Olimpíadas, para que o povo pudesse entender o que ele estava tentando aplicar. De como nós devemos prosseguir com a nossa vocação, o nosso chamado aqui nessa terra. Como você deve prosseguir o teu chamado a partir de 2023. Que para nós, cultuando, culto, hoje estamos encerrando 2022. É o nosso culto de encerramento. Depois aí vem Natal, depois vem primeiro de ano e depois a gente volta a se reunir novamente como igreja local. Então Paulo está dando uma direção de como nós devemos então cumprir o propósito e chamado de Deus aqui através das Olimpíadas. E a pergunta é: que eu quero fazer para você nessa noite? Não pode rir. Eu já estou rindo. Quantos jogadores argentinos tem no time do Brasil? Os caras que gostam de futebol aí. Eu não sou muito fã de futebol, mas Deus me deu a direção, então, já para vocês que vocês iam pensar. Quantos jogadores argentinos tem na seleção do Brasil? Sem medo. Nenhum? Não tem? Mas a outra pergunta é, por que não tem nenhum jogador francês? Porque se tivesse, eles tinham ganhado, né? Já pensou? O Messi, como é que é o nome do outro lá? Mbappé. Mas por que, irmãos, que o time do Brasil não pode ter o Messi no time? Por que o time do Brasil não pode ter o Mbappé lá para jogar? Porque se tivesse, tinham ganhado a Copa. Nós vamos pensar agora e refletir nisso.
Por quê, irmãos? Alguém sabe me responder por quê? Que não pode. Quem falou? Ó, isso aí. Não tem cidadania. Precisa, para jogar no time, ter a cidadania. Precisa ser cidadão brasileiro para jogar no time do Brasil. Você pode até vir para o Brasil, ganhar a cidadania, que é o que acontece em muitos países, né? Ganha a cidadania e jogar na seleção do país, representando o país. Aí olha lá, os caras falam assim, mas esse cara aí não é lá do Brasil? Está jogando nesse time? Não, ele ganhou a cidadania para estar ali. Paulo agora foca nisso, irmãos, olhando para o povo e falando, olha só, vocês não são cidadão daqui. Vocês estão jogando num time, vocês estão jogando numa seleção que não é dessa terra. Vocês estão correndo para um alvo. Vocês já são cidadão do céu. Já são salvos? Sim. Mas só que ainda tem uma corrida para vocês fazer aqui na terra. Vocês são um representante e tem um time para você jogar aqui. É isso que Paulo está falando. Vocês já são cidadãos do céu. Vocês são cidadãos agora, vocês não precisam lutar mais, irmãos. Por isso que, como eu falei, não vai sair um cara daqui para ser cidadão lá nos Estados Unidos, para jogar lá. Foi chamado, os caras falaram, esse cara joga bem. Nós vamos trazer ele para cá e ele vai jogar na nossa seleção, porque o cara é um cara bom. Só que, porém, para ele ganhar essa vaga nessa seleção e representar o nosso país, primeiro ele vai ter que jogar, né? Primeiro ele bate bola, joga uma Copa e se ele ganhar, nós damos uma cidadania para ele. Não, não pode. Ele precisa ser primeiro cidadão. Por isso, irmãos, que eu e você, como cidadão do céu, como salvos em Cristo Jesus, temos um compromisso de continuar a corrida aqui na terra. Continuar a carreira olhando para o alvo que é Cristo. Continuar jogando e tentando marcar gol. Por mais que você esteja no time, você seja, sei lá, o reserva. Mas você faz parte do time. Você está lá, se alguém se machucar e precisar, você vai precisar jogar. Entrar em campo. E como é que ficam os caras lá da reserva? Esse circulado aqui, ó. Olhando o jogo e ó. Será que ninguém vai sair? Estou louco para dar uma jogadinha. Esperando a vez dele. Tem alguns que ficam sentados, mas aqueles que estão sentados já sabem. Não, para nós hoje não vai ter. E às vezes, quando eles estão sentados, o técnico chega lá. Senhor Jesus, ei, te levanta que tu vai ter que jogar. Tu acha que a tua vida é só ficar sentado aí, é? Só embaixo dessa tenda aí, só esperando. Não, vem para cá. Vamos para a chuva, vamos para o sol. Vamos correr, vamos suar. Então, irmãos, o que Paulo está falando para nós, a primeira situação que nós podemos observar aqui, é que a salvação, ou seja, o céu, a cidadania, não é conquistado por nós, ou pela nossa corrida, ou por nós estar jogando time. Não, nós somos primeiro cidadão, para depois ser convocado na seleção. Nós somos cidadão do céu para jogar aqui na terra. Foi isso que você foi escolhido, você foi escalado a Deus, por Cristo. Não foi o, como é que era no cara lá, Tuta? Como que era o cara, nem sei, Tite, né? Tite. Não foi o Tite que te escolheu, meu irmão, não foi Jesus que te escolheu. Foi Jesus que me escolheu, irmãos. Por isso que você tem que entrar em campo e tranquilo. Mas atrás, a irmã fala assim, eu tenho frio na barriga, me dá um ruim se pensar em pegar o microfone, se pensar em fazer, eu também. Também isso nunca mudou na minha vida, sempre foi assim, irmãos. Quando eu vou pegar aqui o microfone e vai começar o culto, eu derrubo o microfone no chão. Vocês viram hoje, eu estou nervoso. É complicado, mas quando eu subo aqui, irmãos, eu começo a ler a palavra, o Espírito Santo de Deus começa a me usar. É Ele que vai conduzindo, é Ele que vai falando, é Ele que vai fazendo. A dificuldade é nós achar que nós que vamos jogar, que é você que vai chutar a bola. Agora o compromisso de chutar é teu. Mas quem vai marcar o gol é Jesus. Quem vai conduzir essa bola vai ser Ele. O teu papel é só enfiar o pé. É para lá? É. Então chuta, guerreiro. Mete o pé. Deus vai fazer o resto. Então a primeira situação que nós vemos aqui é que Jesus mostra, Paulo mostra aqui que a nossa salvação, o céu, a nossa cidadania,
E olha que Jesus não aceita dupla cidadania não, irmãos. Ou você é do céu ou tu é da terra. Né? Ou tu é do céu ou tu é do inferno. Não tem esse negócio. Não, eu estou meio assim. Estou meio Jesus, meio terra, meio céu, meio inferno. Eu não sei. Não. Ou é ou não é. Como tem aquele memezinho, né? O ditado lá que diz que o muro é dele, né? O cara estava no muro e falou, não, eu estou aqui no muro. O diabo falou, não, esse muro quem construiu fui eu. Isso é meu. Já está em cima do muro e é meu. Irmãos, então o que nós aprendemos hoje? Que primeira situação é que Paulo mostra que nós somos cidadão do céu. Que não fomos nós que escolhemos estar, mas o Senhor já nos salvou, já somos cidadão do céu. E essa conquista, irmãos, não foi por parte nossa, por esforço nosso, mas que foi o Senhor Jesus que nos escolheu. Foi o Senhor Jesus que nos chamou. Foi Ele que nos escalou para essa empreitada. Ele que nos colocou nessa missão aqui na terra. E nós somos agraciados, irmãos, por isso. Cheios de graça. Não é ela, mas nós somos cheios de graça. Porque Deus derramou graça sobre nós. Derramou graça sobre nós, nos escolheu, irmãos. Então, irmãos, a primeira situação é essa. Ou seja, irmãos, nós não estamos aqui se esforçando, correndo, fazendo boas obras para conquistar a salvação. Ou seja, se você que nos vê hoje, ou se algum dos irmãos aqui, ainda acha que você está correndo, se esforçando para ser um cidadão do céu, tem uma triste notícia para te dar, meus irmãos. Você vai se frustrar. Vai cansar. Vai cansar porque você não vai conseguir, porque não tem força humana que consiga conquistar o céu. Não existe ninguém, Jesus diz, não há ninguém que possa levar a Deus a não ser Cristo. Só Cristo pode nos levar ao céu, só o Senhor Jesus Cristo pode nos levar lá, só Ele é perfeito, só Ele conseguiu, só Ele faz. Então, irmãos, se há alguém entre nós, se há alguém que nos vê e pensa que, olha, através do meu esforço, eu vou conquistar, eu estou correndo, eu estou conquistando minha salvação, eu tenho essa notícia triste para dizer que o céu não é conquistado pelo teu esforço, mas pelo esforço de Cristo, pela obra que Ele fez, lá na cruz. Nós nunca vamos alcançar essa perfeição, nós vamos se cansar, irmãos, e por isso que muitos se cansam, se frustram, porque acham, eu vou fazer agora, eu estou fazendo, agora eu estou no céu. Amanhã já está no inferno de novo. É 2 dias. Então Paulo aqui no verso 12, ele fala isso. Ele fala que existe um processo. Ele fala que existe um processo. E ele fala que ele ainda não alcançou a perfeição. Mas ele fala que está correndo. Então o que é bom disso tudo, irmãos, é que se, como eu falei no início, se você está morto e achava que estava morto, Ele é o único que pode reviver. E Paulo aqui mostra isso falando, olha só, que nós temos um processo da nossa salvação. E aqui nesse processo é que nós somos aperfeiçoados. Nós estávamos mortos, o Senhor nos reviveu. E Ele nos reviveu e nos salvou. Para quê? Para correr para o alvo. E nesse correr para o alvo, irmãos, é o momento que você vai driblar. Então, já que nós estamos usando o futebol aqui para nós essa noite, o Espírito Santo está falando através dessa ilustração. Jesus só joga a bola no campo e fala, ó, vai filho, joga, é para lá, ó, tá vendo o gol? Não é fazer gol contra aqui, tá? É para frente, não olha para trás, é para lá, ó. Não é para jogar contra aqui, é para lá. Marca o gol, vai. E nesse processo, irmãos, ele está lá na beira do campo, aqui, ó, melhor, Jesus não está na beira do campo, ele está conosco. Aqui, ó. Corre aqui, é quase igual o juiz que atrapalha o cara. Aqui. Só que Jesus não atrapalha, Ele conduz. Aqui, ó, para lá, isso, para cá, passa ali, passa por esse obstáculo, ó, tá vindo um cara forte lá, hein? Esse zagueiro aí, isso aí é o inimigo, como dizia o Pablo quando era pequeno. Ele tá vindo forte contra ti, ele vai te derrubar, hein? Vai te dar uma rasteira, olha, vigia. Vem para cá, vai para lá. Ele está nos guiando, e o que Paulo está falando aqui, olha, você é salvo, agora você vai correr para o alvo. Vai ter um processo na tua salvação. Você é salvo e se você não foi como ladrão da cruz para o céu, imediatamente você tem um processo para passar aqui. E esse processo é chamado santificação. É o processo que eu e você estamos passando. Sendo aperfeiçoado de glória em glória, de dia em dia, se tornando mais parecido com Cristo. Cada dia que passa é isso que precisa acontecer. Por isso que eu falei início, se não está acontecendo isso, irmãos, tem coisa errada. Mas eu quero que você faça o quê? Deixa para o 2022 que lute.
Deixa para o passado que corra atrás. Deixa para o inimigo que vá pescar lá no passado. Ele vai tentar pescar no passado o que tu era, o que tu fez o ano passado, o que tu fez. Sabe aquele filme, Eu Sei o que Você Fez no Verão Passado? O inimigo sabe o que você fez no verão passado. Mas Jesus disse que ele te perdoou e ele já não lembra mais. Então por que você está lembrando ainda? Larga o passado, deixa para trás. Se tu fez ontem, não faz hoje. Se tu fez hoje, não faça amanhã. Amanhã é um renovo. Aleluia. Então Paulo está falando sobre esse processo, irmãos, que nós estamos passando. O processo de santificação. Esse processo de santificação, irmãos, é como eu falei, de glória em glória, dia em dia, nos tornando mais parecido com Cristo. E aí depois vem o processo da ressurreição e da glorificação. Até o momento nós não fomos separados do pecado ainda, irmãos. Nós estamos esse mundo é cheio do pecado, ele é rixado, nós vamos andar por todos que é lugares e vamos errar muitas vezes. Vamos tropeçar, vamos cair, levar a rasteira do inimigo. Mas Jesus estava falando, te levanta que o jogo continua, querido. Vamos para frente. O gol é para lá. Bate nas costas e fala, chuta. Chuta que vai dar gol. O gol é comigo, eu garanto. Se levanta de novo. Se caiu, se levanta. Cristo está contigo. Essa semana a irmã mandou um vídeo para mim que tinha um cara chamado, falando que era, meu Deus, irmãos, um cara desse fala que é pastor, dá vontade de, meu Jesus, fico bravo. Porque uma religião, né, vou falar, já vai entender. Tem uma religião que eles têm mais Cristo que nós. Porque nós não temos nada para pegar na mão, nós não temos um objeto dentro das nossas igrejas, não temos nada, então eles têm mais Cristo que nós. Ele falava isso. Uma vez até conversei com um, falou assim, olha, o que me enche o coração é saber que eu estou aqui agora, mas Jesus está ali no sacrário. Está ali dentro do sacrário. Isso que me dá esperança. Aí eu digo para vocês, irmãos, Jesus não está no sacrário, não. Jesus está aqui. Melhor, Ele está dentro de você. O Espírito Santo dele está dentro de você. Ele não está lá longe, Ele está aqui pertinho. Esse é o nosso Deus. É aquele que nos conduz, está perto de nós, junto conosco. Nos levando e nos guiando até o dia da ressurreição. Até o dia da glorificação. A qual nós receberemos um corpo glorificado, irmãos. E que nós não sentiremos mais dor, nós não teremos mais esse desejo, muitas vezes, de errar, muitas vezes. Nós vamos ser separados do pecado, das coisas ruins desse mundo. Teremos nova vida, mas até então você ainda está na terra e tem um papel para cumprir. Tem um caminho para percorrer. E aí, a pergunta que fica, como que eu faço essa corrida? Eu faço o que agora? Paulo aqui vai nos responder. Eu faço a minha corrida olhando para o alvo, que é Cristo. Ou seja, cumprindo a minha missão. Verso 13, ele dá essa instrução. E ele fala, quase que, eu posso ver Paulo falando, irmãos. Quase que eu posso sentir e ouvir o Paulo falando. E através de Paulo, Jesus falando isso no meu ouvido, falando isso presencialmente para mim e para você. Dizendo, irmãos, olha o verso 13, irmãos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço. Olha, ele está dando a resposta para nós. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quer dizer, elas ficam para trás, irmãos. Se vem atrás é porque nós precisamos de arrasto. É porque está amarrado na tua perna, é porque está guardado no teu bolso, é porque tem alguma coisa errada. Nós estamos puxando para perto de novo. Pode ser, esquece das coisas que para trás ficaram. Deixa para trás, as coisas que para trás ficaram, deixa para trás. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Esse próximo ano, irmãos, que vai se iniciar. Eu quero aqui com você que está pensando agora o que eu posso fazer para melhorar a minha vida espiritual no próximo ano. A minha vida íntima com Deus, ter essa intimidade com o Senhor, estar mais próximo de Ti, Senhor. O que eu devo fazer para isso melhorar?
que eu devo fazer, Senhor, para ter essa alegria novamente da salvação? O que eu posso fazer? Primeiro, irmãos, corra a tua corrida. Faça a vontade do Senhor, irmãos. Você sabe, o Espírito Santo de Deus não te deixa sozinho. Jesus nunca te deixou sozinho, Ele não está no sacrário, Ele está aí contigo. Está aqui comigo. E Ele está te conduzindo. Só que muitas vezes Ele fala, chuta para lá. Hoje eu não quero jogar. Chuta para o escanteio. Não, irmão, vai para o jogo. Pega a bola. Vai para a guerra. Então, irmãos, nós não podemos botar a culpa, dizer, não, que ninguém me falou. Você sabe o que Deus tem para a tua vida. E você sabe qual é o teu propósito. Você sabe do que Ele tem te chamado, o que você precisa fazer. E Paulo, então, aqui fala, olha, eu não alcancei a perfeição, mas o Espírito Santo está trabalhando em mim, me transformando. Ele fala no início do verso 13, né? Eu não alcancei ainda. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado ainda. Ele fala sobre a perfeição. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que passaram. Para focar no passado, ele esquece, não foca mais no passado, mas foca no futuro, irmãos. Ou seja, como eu falei, esquece o 2022 e foca no 2023. Se nós vamos estar, nem eu sei, irmãos, se eu vou estar em 2023. Mas uma coisa eu digo, eu vou para Cristo. E o alvo é 2023, falar de Cristo de novo. Se você estiver aqui ouvindo, amém. Se você não estiver ouvindo, eu vou falar igual. Onde Deus me der a oportunidade, eu vou falar. Eu vou falar que Cristo é bom, que Cristo é Salvador, que só Ele salva. Falar a verdade da palavra de Deus. E assim você precisa também, meu irmão. Eu quero te encorajar para o ano que vem prosseguir assim. Fazendo a vontade de Deus. Não sendo então uma árvore de Natal, sem fruto. Mas seja uma árvore frutífera. Uma árvore que dê fruto, que as pessoas cheguem perto e vejam fruto. Avançando e indo para frente. E eu te pergunto como, irmãos, que você quer estar espiritualmente no final do ano que vem. Nessa mesma época. Final do ano que vem, se assim Deus permitir, der graça, nós estaremos juntos aqui. E como cada um de nós, o que você tem projetado para o teu futuro ano que vem? Eu não estou falando fisicamente, como eu falei, não preciso te falar, já tem 1000 coisas para fazer. Isso Deus colocou dentro de nós, para que nós viesse a sonhar, a pensar e planejar. Mas Deus também colocou dentro de você o Espírito Santo dele. O seu Espírito está dentro de nós e ele nos conduz a toda a verdade e nos conduz à palavra. E eu falo, o que você tem planejado? E com certeza, né, irmão? Se eu perguntasse para cada um dos irmãos, todo mundo tem uma lista de planejamento. Do que planejou para o ano que vem. Nós planejamos tudo. Só que menos a nossa vida com Deus. Nós planejamos tudo, irmãos. Nós temos uma listinha. Olha, o ano que vem eu quero trocar meu carro, quero fazer isso aqui, fazer aquilo lá, fazer isso aqui, fazer um monte de coisa. Irmãos, eu tenho certas coisas que eu planejo aqui, tenho que planejar, como eu falei, mas tem certas coisas que acontecem naturalmente. Como o Odair falou, que a gente está buscando a Deus, focado em Deus, e Deus vai falando assim, não, é o seguinte, querido. Jogando futebol lá, que nós estávamos falando hoje. Ai, o inimigo me deu uma na canela aqui. Não, é o seguinte, ó. Como é que é o nome daquele negocinho, sprayzinho? Esqueci o nome. Gelol, acho que é, né? Era? Existe ainda. Passa lá e ó. Vai pro jogo de novo. Pode ir. Vai para frente. Mas agora minha chuteirinha já está ficando ruim. Daqui a pouco, quando tu pensar que a tua chuteira está ruim, tu nem percebeu, porque tu está concentrado no jogo. Tu está fazendo a vontade de Deus, está concentrado no alvo, tu está correndo a corrida. Tu nem percebeu ainda. Está correndo, corredor. Tem o pit stop, está com a garrafinha, ó. Água. Estava com sede, nem tinha percebido. Já estava, eu vou precisar. Se não vou agora, vou precisar daqui a pouco. As coisas vão vindo, irmãos. Deus vai abençoando. Mas o problema nosso, irmãos, é que nós planejamos tudo, como eu falei, mas menos a nossa vida espiritual. Então, o que eu quero te chamar a atenção, irmãos, para que nesse ano de 2023, próximo que virá, você possa fazer uma lista. Faça hoje, faça amanhã, mas faça antes de acabar esse ano ainda, para que o ano que vem você faça uma lista de coisas espirituais. Nada físico, porque terreno tu já fez um monte. Planejou, pensou, fez que nem eu, ficou até 2 da manhã olhando no Mercado Livre. O que tu vai fazer? Como diz o Nilson, comprando lâmpada, né, Nilson? Lâmpada, deixa eu ver, aquela lâmpada amarela não, não, essa lâmpada com cor amarela com branco não dá.
mas eu quero que você faça um planejamento espiritual, meu. Eu te chamo a atenção para que você faça isso, irmãos. Faça uma lista de como você quer ser, que tipo de árvore você quer ser o ano que vem. Fala assim, ó, o ano que vem, pai, no final do ano, eu quero ser uma árvore que não esteja só luz de Natal, não. Que não seja bonita e bela e piscando. Mas que as pessoas vejam a luz, mas ao chegar perto falam, oh, além de bonita tem fruto. Ah, que coisa linda. Ah, já pensou, você chega na árvore e olha, oh, chamando a atenção, olha que linda. Mas chega perto e olha, como Jesus fala da figueira, é isso? Figueira. Lindas as folhas, era para ter fruto, mas chega perto, ah, não tem fruto nenhum. Até tem aparência, mas não tem fruto. Ó, vai secar. E secou. Então, irmãos, eu te chamo a atenção para isso. Que você peça para Deus. Faça uma análise a si mesmo. A palavra diz que não é eu que te analiso. Que ninguém te analisa, você mesmo se analisa. Porque sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. E Ele vai te mostrar tudo que está de errado. Tudo que você está negligenciando, tudo que você está deixando de fazer. Está jogando contra, está fazendo gol contra já. Vai para frente. Não olha para trás. Faz gol para frente. Vai para frente. Ou seja, irmãos, não, eu não estou tendo tanto uma frequência com Deus até nos cultos. Vai cultuar, não interessa onde você mora. Vai no culto na tua igreja. Se você é crente, você precisa ter um lugar onde você congrega. Você precisa ter comunhão com Deus, com a igreja, com os irmãos. Dá fruto, isso é fruto. Irmãos, o papel do pastor é esse, é pregar e chamar a atenção para todos estar cultuando junto. E não só o pastor, os outros irmãos ir crescendo, e pregando, e se fazendo discípulos, e os outros indo, outros sendo enviados. E o reino de Deus se expandindo. E o time aumentando. Né? Tendo os atacantes, tendo os goleiros, tendo a defesa. Não entendo muito, mas é por aí, eu acho. E aí vai, irmãos. Orar mais. Mais, né? Porque orar você já tem que estar orando. Que crente tem que orar. Então é orar mais. Está orando pouco, ora mais. Essa é uma das minhas listas. Orar mais. Eu tenho orado pouco. Tem que orar mais. Orar mais. Jejuar mais. Que jejum tu já tem que fazer. Então jejue mais. O ano que vem. Falar mais do Senhor Jesus para as pessoas. E para falar Ele, você precisa conhecer mais Ele também. E para conhecer Ele, irmãos, você precisa ouvir a palavra. Ah, me diga, as pessoas ficam 5 cultos sem vir. Em casa não vai meditar. Não vai. Se não vem no culto, não vai meditar em casa. Não vem num estudo. Até o ano que vem, irmãos, nós vamos começar aqui um discipulado. Na quinta-feira nós vamos ter discipulado. Eu vou ter uma apostila para cada um que estiver aqui. Tá? E nós vamos vir fazer um discipulado aqui. Um discipulado na quinta-feira, discipulado e oração. É preciso, irmãos, nós aprender e conhecer como é que vai falar de Jesus se tu não conhece. Enquanto você estiver aqui, você precisa conhecer. E a palavra diz que na eternidade nós vamos conhecer os mistérios de Deus ainda. Se nós não temos desejo de conhecer aqui, imagina passar a eternidade com Deus. Vai ter tédio. Ah, não, Deus. Ah, de novo, tu vai falar esses mistérios aí. Isso aí eu já aprendi lá na terra. Nós vamos passar a eternidade aprendendo com Deus, irmãos. Aprendendo as coisas maravilhosas dos céus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que eu espero para o ano que vem é que nós tenhamos um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual. Como eu falei no início, né, você achou talvez que eu vinha falar hoje mal do Papai Noel. Eu falei, o pastor vai falar mal do Papai Noel, vai falar que tal, que Jesus é bom e que Papai Noel não presta. Não, irmãos, a realidade é essa. Nós precisamos prosseguir para o nosso alvo que é Cristo. Eu quero te encorajar então para que o ano que vem você esteja firmado em Cristo Jesus ainda mais, conhecendo ainda mais, deixando as coisas para trás do passado que ficou, focando para o futuro, fazendo para frente, indo para frente. Paulo fala assim no verso 14 então: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo aqui, irmãos, então fala que ele prossegue para o alvo. Ou seja, nós já recebemos a Cristo, irmãos. O prêmio maior, o prêmio da soberana vocação, que o Senhor Deus já nos chamou, já nos salvou. Então o que nós devemos fazer? Prosseguir fazendo a vontade do Senhor. Porque nós não somos salvos por obras, mas o salvo faz as obras de Deus.
Então é difícil, não tem como desconectar. Uma coisa está ligada na outra. Se a pessoa é salva e não tem obras, tem fé. Sem obras, morto. Obras sem fé, morto. Alguma coisa está errada? Então, se nós somos salvos, nós precisamos prosseguir fazendo a vontade do Senhor. Para que aquilo que nós fomos vocacionados, conhecer Jesus e fazê-lo conhecido, como eu falei no início. Conhecer e fazê-lo conhecido. Esse é o nosso papel, verso 15, para nós ir para o encerramento, irmãos. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensar de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Paulo aqui, irmãos, usa a ideia de que todos aqueles que acham que são perfeitos em si mesmos, não, eu sou perfeito, né, que tenham esse sentimento de pensar que já são perfeitos em Cristo, que eles precisam refletir e entender que eles estão sendo transformados, que nós estamos sendo transformados. E ele fala mais, ainda assim, se vocês não concordar, se porventura alguém de algum modo não concorda, o Senhor vai esclarecer para você. O Espírito Santo vai esclarecer o que eu falei. Se você ainda acha que tem algo que, não sei, o Espírito Santo vai te esclarecer, irmãos, no que você precisa mudar, no que você precisa melhorar para o ano que vem, irmãos. Eu espero o ano que vem, se Deus permitir, eu estar ministrando mais ainda. Nós não ter só um culto no domingo, nós ter um culto na semana também. Nós não ter só o culto, nós ter os jovens. Nós não ter só os jovens, nós não ter só nós, ter mais pessoas aqui. Se assim Deus permitir, esse é o propósito do reino de Deus. É seguir conhecendo ao Senhor Jesus e fazer Ele conhecido, irmãos. E como nós fizemos? Transmitindo. Você foi chamado a levar para frente, a falar do Senhor Jesus. Verso 16, para nós encerrar. 15, melhor dizendo. Eu não li o 15, né? Não, desculpa, era 16 para nós encerrar. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Simples, né, irmãos? Resumidamente, muito simples. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Já fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus, meus irmãos. Você foi. Eu creio assim. Se você está aqui nessa noite, você já foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, se você já foi salvo, viva como salvo. Não seja uma árvore de Natal, que só brilha, tem fruto. Que as pessoas possam ver o fruto em você. Que as pessoas possam ver Cristo na nossa vida, irmãos. Eu quero te convidar a se colocar de pé, eu quero orar nessa noite com os irmãos. Irmãos, alguns estudiosos dizem que o nascimento de Jesus se deu por ocasião de setembro, outubro, né? Não em dezembro. Mas a verdade é que ele nasceu. E ele nasceu, irmãos, com propósito. Ele não nasceu para nós comer chocolate. Ele não nasceu para nós, Jesus veio, Jesus, ele louvou hoje aqui, né? O menino nasceu, se nos deu. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos conduzir novamente ao Pai. E para que nós tivéssemos esse compromisso de anunciar a palavra dele. Fazer a sua obra, cumprir aqui o propósito. Sendo seus discípulos e fazendo outros discípulos. Então, irmãos, eu peço que você nesse próximo ano, que você nesse período agora natalino, possa lembrar do dono da festa. Não interessa a data. O importante é que ele veio. Né? Todo mundo comemora aniversário, porque Jesus não pode ter um aniversário também. Não, no teu aniversário nós não vamos fazer nada. Não, faça festa. Faça festa com a tua família. Mas não deixe ele fora da festa. Não deixe Jesus lá no presépio. Né? Não deixe Jesus lá no crucificado, não, ele não está mais lá. Ele não é mais menino, ele não está lá, ele já cresceu. Ele está na eternidade, a palavra diz, sentado à direita de Deus Pai. E junto conosco. Ele fala, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então não deixe ele de fora da festa, meus irmãos.
nesse dia, onde você estiver, com a tua família, traga ele para a festa. Ainda que esteja, apareça alguém lá de Noel, lá para entreter as crianças. Deixa ele roer o que ele quiser. Ele rói. Toda a vida roendo tudo. Mas lembre-se, irmãos, de colocar Jesus no centro dessa festa. Fala, olha, chama a família, reúna. Assim eu faço quando eu tenho oportunidade, ainda que eu vá, que não sejam, cristãos, evangélicos. Eu peço a oportunidade da palavra. Posso fazer uma oração? Pode. Então tá. Queria aqui agradecer, dizer que o dono dessa festa é Jesus, que ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Eu quero só fazer uma oração aqui, e seja breve, mas faça uma oração e lembre o motivo da festa, que é Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus. O Senhor tem sido maravilhoso conosco, Pai, e nos deu esse ano que passou e muitos outros anos que estamos aqui nessa terra. Senhor Deus, e o Senhor sempre tem misericórdia de nós, Pai, ainda que nós falhamos, ainda que muitas vezes viramos as costas para Ti, ainda que muitas vezes negligenciamos dos compromissos, Pai, e fazemos qualquer outra coisa, deixamos tudo de lado, deixamos o Senhor de fora. O Senhor tem misericórdia de nós, como o Senhor sempre teve, e nos faz, Senhor Deus, focar, Senhor Deus, no objetivo que é fazer a Tua vontade. Não nos deixa perdido nesse próximo ano, Senhor Deus, como num time de futebol, a qual se entra e não sabe para que lado que joga. Nos direciona, Senhor Deus, para o alvo, nos direciona certo para que é o cumprimento da Tua palavra, o cumprimento da Tua vontade, Pai. Assim, Deus, eu oro por cada irmã aqui na igreja, Pai, eu também oro, Deus, por cada um que nos vê ou nos vai ver através dessa transmissão, Pai. Que eles possam nesse próximo ano de 2023 ter um amadurecimento espiritual, querer Te conhecer mais e fazer o Senhor ainda mais conhecido nessa terra, Pai. Cumprir a missão, Senhor Deus, a qual fomos chamados nessa terra, que é fazer, Senhor Deus, discípulos e levar-os a Teus caminhos, Pai. Assim, Deus, eu Te peço, e assim, Deus, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir, Senhor Jesus Cristo?